Estudos para concursos para a Secretaria de Saúde de São Paulo. Lei 10.661, análise de questões erradas. Questões erradas porque essas vou analisar as questões que eu errei. Como é que se faz a análise? A revisão, né? Você verifica e você descobre o que estava errado aqui. Questão de provimento, exercício e vacância dos cargos. De acordo com a lei estadual, a reintegração é... Daí você tem que lembrar o que é reintegração. Reintegrar é ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público. Reingressa, reintegra. Só que não. Isso aqui é reversão. É quando o cara volta. Esse aqui eu escolhi, né? Só que isso aqui não é reintegração, é reversão. O reintegrar é quando o cara sai. Ou seja, o cara foi demitido por algum processo administrativo, mas depois ele foi anulado, ou ele ganhou no processo na justiça e conseguiu voltar. Daí ele reintegra. Foi demitido, voltou. Mas enquanto esse aqui que eu tinha escolhido, o aposentado reingressa no serviço público, é a reversão. Ou seja, ele não foi demitido, não teve a punição. Ele só quis voltar e voltou. Esse aqui também serve para o cara que estava aposentado, sabe? Se o cara estava aposentado por acidente, sabe? Qual é o nome daquela aposentadoria? De disponibilidade, de acidente, de incapacidade? Isso. Aposentadoria por incapacidade. Se ele conseguir se recuperar e ter capacidade, ele pode revoltar também, né? Daí tem a investidura do servidor público em cargo diverso decorrente da readaptação, recomendada em inspeção médica. Esse aqui é a readaptação. Deixa eu colocar aqui os quadradinhos de desenhar. Esse aqui é né? Ele sempre coloca um re. E adaptação. Está até escrito aqui no texto. Readaptação para um outro cargo, certo? Esse aqui é a reversão. Nesse caso aqui, ele tinha saído por vontade própria, não tinha punição de demissão e ele estava sendo aposentado, certo? O ato pelo qual o servidor, em disponibilidade, reingressa ao... no serviço público. Esse aqui é o... Não é reintegração, não é reversão, não é readaptação. Tem um outro nome para esse aqui. Qual que era? Reingresso? Não, esse aqui não é um re. Não é um re, ele é um aproveitamento, que é quando colocam o cara num local em que ele pode ser utilizado. Estamos aproveitando esse cara. Porque normalmente o cara entra em disponibilidade quando um cargo foi desfeito. A forma de provimento do cargo público decorrente da readmissão. Readaptação. Readmissão. Forma de provimento do cargo público decorrente de readmissão do servidor público exonerado. Estou confuso com isso aqui. E o que a gente acabou de aprender? Reintegração é a forma de reingresso no serviço público decorrente da decisão judicial transitada em julgado. Ok, próximo. Vamos ver o nosso próximo questão que a gente errou. Essa aqui. Sobre a posse do exercício do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, dispõe que o exercício é o ato que investe o cidadão em cargo público. E isso aqui está errado. Isso aqui é a posse. Posse é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades de cargo. E esse aqui eu não sei. Não sei. O que era para colocar aqui? Será que era para colocar o exercício? Porque assumir as responsabilidades, eu não tenho certeza disso aqui. O prazo para o funcionário tomar posse é de 30 dias. Isso aqui está certo. O prazo para o referido funcionário entrar em exercício é de 15 dias. Eu acho que isso aqui está errado. Sendo ambos os prazos contados e a data do ato de provimento no cargo no órgão oficial. Sendo ambos os prazos contados da data do ato de provimento. Olha, provimento. Esse aqui deve ser isso aqui. Do cargo no órgão oficial. Contados? Por que seria contado? Não faz sentido. Isso aqui tá errado, principalmente por causa desses contados, pra mim. Só isso que eu consigo imaginar. O quarto diz, o prazo inicial da posse não pode ser prorrogado de forma alguma, e obviamente está errado, a gente acabou de ver isso aqui. Pode ser prorrogado sim, pode ser. E o último era a resposta certa. Supõe que o funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado. O que significa isso? Significa que ele não entrou, então a saída dele do serviço público não é uma punição, ele só é considerado exonerado. Não, punição. Tem essa coisa aí de diferenciar as coisas que são punições e não são punições, né? Próxima questão.
Próxima questão. Ih, não tá indo. Deixa eu tentar clicar em outro botão. Vixe, não tá indo. Pausa. Foi. Voltamos. E agora, nova questão. Só que essa aqui é sobre deveres. Deveres é uma das coisas que mais caem. Coisas que mais caem nas provas de da 10, 261. Vamos lá. Primeiro o texto. Maria, deveres e proibições. Maria é servidora pública estadual, ocupante de cargo escrevente técnico judiciário, letrada não local aqui. Maria é sócia minoritária de 2%. É sócia minoritária, 2% de sua irmã Joana, que é uma empresa de vende equipamento de informática, na qual trabalha algumas horas por semana, sem prejuízo de cumprimento de sua jornada de trabalho e de suas atividades no cargo público, que são devidamente observadas. Joana decide participar da licitação promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quem é que falou aqui? A Joana. A Joana é a irmã da Maria. Tá. Trabalha, que pretende adquirir computadores e impressoras, considerando as disposições dos Estados funcionários públicos civis, a Maria. E isso aqui dá problema, a Maria estar conectada a ela. Mas, vamos ver. Primeiro, pode permitir que a empresa participe do certame, pois não consta no estatuto qualquer vedação, e isso está errado, quando tem vedações sim, aos funcionários públicos em relação à participação em sociedades comerciais ou empresas que contratem ou não com o poder público. E isso está errado. Bom, primeiro, não consta qualquer vedação, tá? Isso já está errado, então eu nem vou comentar outra coisa. Segundo, diz: não deve permitir que a empresa participe do certame se a aquisição for destinada para uso na unidade que está lotada. Caso seja o equipamento destinado a outras unidades, não há vedação estatutária e errado há vedação ainda. Mesmo disso, há vedação. Forma de que a empresa participe do certame, pois ao funcionário público somente é vedado receber subvenções ou outros valores de forma não onerosa, podendo, portanto, estabelecer a relação comercial com o Tribunal de Justiça. E isso está errado, é vedado. Somente é vedado receber subvenções ou outros valores de forma não onerosa. Não onerosa deve ser que... Ah, sei lá, esse aqui tá muito confuso. Mas foi isso que eu escolhi, né? Nem sei por que eu escolhi isso aqui. Pode permitir que a empresa participe do certame, pois o estatuto somente vedaria a relação comercial se a empresa de Maria fosse de natureza industrial ou bancária, que não é o caso. E essa vedação, esse tipo de vedação na verdade existe sim, só que não é esse o caso, né? Obviamente não é o caso. O que não é o caso, ainda não poderia permitir. E a resposta certa era: não deve permitir que a empresa participe do certame, pois é proibido a funcionário público participar da gerência ou da administração de empresas bancárias ou industriais, viu? Estava escrito assim, ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administradoras com o tribunal. E essa é a parte principal aqui que eu estava tentando lembrar. Ela não pode participar de qualquer coisa. A empresa participe, a pessoa, tipo, ela não está, o que eu quero dizer? Na lei não está especificada a coisa da empresa, vai estar especificando a coisa da pessoa, que no caso seria a servidora Maria. A Maria, já que ela participa disso aqui, essa empresa se tornou uma empresa que tem conexão com o tribunal. Por isso, ela não poderia participar da empresa do tribunal, do treco. Por que que isso acontece? Por causa que a perspectiva de que pode acontecer trapaças no sistema. Bom, próximo, de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a atuação dos funcionários públicos na administração das sociedades comerciais de novo, a gente acabou de ver essa questão, permitida. Quer dizer, na verdade, isso aqui, ó, que tá falando é permitida. Se lembra que ela estava trabalhando sim, ou seja, ela era permitida fazer isso. Ela tinha 2% minoritário. Só que as duas hipóteses são as seguintes: ela não pode trabalhar em coisas, sócia minoritária de coisas que tem a ver com o seu trabalho, ou seja, já que ela estava trabalhando no tribunal, ela não pode ser sócia de coisas tipo de advocacia e qualquer outro tipo de coisa desse tipo, entende? E o segundo ela não pode trabalhar, né? Não pode ser trabalhar ou participar da associação e ser sócio de coisas que fazem serviços para a administração pública, né? Então, permitida excesso apenas se a sociedade tiver objeto relacionado com a atividade de repartição ou serviço que o servidor esteja lotado. E não é só esse. Quando tem uma outra coisa aqui, normalmente quando tem uma limitação na questão, no enunciado, normalmente está errada. Tipo todas, algumas, apenas, que nem está escrito aqui, normalmente está errado. O segundo, permitida, exceto, apenas, de novo, se a sociedade mantiver relações comerciais com o governo do estado, olha aqui eu falei,
Olha, na verdade, essas duas são as coisas que eu falei, né? A terceira diz: permitida exceto apenas se a sociedade for subvencionada pelo governo do estado. E existe isso aqui também. Que é a terceira que eu não estava lembrando, mas na lei está escrita que o servidor público não pode participar como acionista, ou gerente, ou administrador de qualquer tipo de empresa que seja parte do Estado, ou seja, que o governo tem alguma parte para ganhar dele. Mas essa aqui, sabe, eu não falei direito, tá? Bom, permitida se em se tratando de sociedade que os Estado seja acionista, bem como de cooperativas e associação de classe. Olha, né, que acabou de responder a coisa que eu estava em dúvida por causa dessa terceira. Basicamente, o que acontece? Pelo menos a análise que eu tive quando eu li isso aqui. O carinha pode participar, sim, de ser acionista de uma empresa que tenha que o governo só seja acionista. Ou seja, ele é acionista, ele não faz parte da gerência e não faz decisões, ou seja, mesmo que você tenha conexão com a administração direta, você não vai conseguir, não tem prerrogativa de você conseguir influenciar ele. O que acontece é que, se essa empresa, como está escrito aqui, ela é acionista, se ela ficar mais rica, essa empresa ficar mais rica, qual vai ser o resultado disso? A própria sociedade, falei errado, a administração vai ganhar dinheirinho, entendeu? Foi a única interpretação que eu posso fazer. Vedada, exceto quando se trata de empresa controlada ou subvenciada pelo governo do estado, e isso está errado. Porque, porque tá ao contrário, né? Essa aqui é uma daquelas questões que eles colocam as coisas ao contrário pra te confundir. É, sim, é vedada, mas é vedada aqui, só que quando ele fala exceto, quer dizer que isso aqui é permitido, mas não é permitido, isso aqui ainda é vedado. Se trata de uma empresa controlada ou subvencionada pelo governo, ainda é vedado, então tá errado. Vedado exceto, daí é permitido, né? Promoção. Tá, uma questão de enunciados, né? As questões 1, 2, 3, eu escolhi que todas estavam certas, mas tem uma errada, a 3. Tá, deixa eu colocar aqui. A 3 está errada, a 4, a 1 e a 4 estão certas. Vamos ver aqui. Quer dizer, vamos só estudar a terceira que a gente viu que estava errada. Referir-se depreciadamente. Espera. É proibido ao funcionário. Tá, uma proibição. A gente quer proibições. Referir-se depreciadamente é informação, parecer o despacho ou pela empresa a qualquer meio de divulgação às autoridades constitucionais. E não sei nem como é que eu errei isso aqui. É óbvio que não pode fazer isso. Tipo, é sempre pessoal e não pode falar depreciadamente. Não pode falar favorecidamente também. Espera, ele tá perguntando de coisas proibidas, certo? É proibido referir-se depreciavelmente informação, parecer ou pela empresa ou qualquer meio de divulgação às autoridades constituídas. O que são autoridades constituídas? E na verdade isso aqui parece sim uma proibição. Mas eu acho que ela não está escrita lá na lei, né? Ou seja, eles colocaram uma coisa que com certeza pareceria uma proibição, só que não está escrita na lei, então ela não é considerada. Eu acho que é isso. Pessoal, vou dar uma olhadinha. Pausa. Bom, acabei de verificar e eu descobri a verdade. Isso aqui, na verdade, está certo. Só que ele está desatualizado. O que significa? Essa questão ela é de 2011. Só que em 2009, essa coisa que está escrita no enunciado 3 existia sim. E ela era uma proibição do estatuto. Todas as outras também estão escritas lá. Só que essa aqui foi tirada do estatuto. Não existe mais essa de referir a pessoa depreciadamente. Ela não é mais considerada uma depreciação. Próxima questão. Ué, não foi? Voltando. Questão. Disposições agora são questões de disposições preliminares. O que tem no conteúdo de disposições preliminares? Basicamente é sobre os termos que são usados de classe, cargo,
carreira, grau, nível. E só lembro desse aqui. Vamos lá. Nós temos do conjunto de classes. Aí eles têm uma hierarquia que vai indo de cima para baixo. Um é um conjunto de outro, tá? Classes de mesma natureza, trabalho escalonado segundo nível de complexidade. Denomina-se... Tá. Daí, falou aqui nível de complexidade. Aí a resposta é carreira. Daí, vamos ver aqui, ó, classes. Carreira é um conjunto de classes. Daí eles perguntam, o que que são classes? É um conjunto é um quadro. Tá. Daí o quadro é um conjunto de cargo público. E o cargo público tem graus, que é o nível de elevação, certo? E o grau tá dentro da elevação de cargo que tá na carreira. Tá? E o padrão do cargo público é o dinheiro que você ganha. Eu acho que é isso. Próxima questão. Opa, tira aqui. De novo. Aqui os cargos públicos serão atribuídos valores, olha aí, valor que falou, determinados por referência numérica, seguidas de letras em ordem alfabética, indicadores de graus. O conjunto de referência de grau constitui relativamente ao cargo. Conjunto de referência a grau. Grau, então, é padrão. A gente errou o que a gente estava falando aqui. Volta na questão anterior. É padrão, é grau. Grau, quer dizer, cargo é padrão. Padrão é grau. Grau é quadro. No quadro tem classes e nas classes tem carreira. Eu acho que é assim. Ou seja, ao contrário também. Na carreira tem classes, nas classes são feitas de quadros, os quadros são feitos de cargos, de um conjunto de cargos, os cargos são feitos, tem graus, e os graus são feitos de padrões. Estranho. Vamos lá. O conjunto de referências de que esse grau constitui relativamente um padrão. Vou tentar fazer de novo a coisa. A classificação, ordem, sei lá. Sistema, sei lá, importância, sei lá. Já que as coisas não têm nada a ver, eu vou pular. Próxima questão. Agora é o processo administrativo. Questões de processo administrativo. Mas o que é isso? É o processo de punição que faz os servidores. Eles fazem sindicância para as punições de nível menor e fazem processo administrativo para as punições de nível maior. E como é que fala? No conteúdo aqui vai ter graus, prazos e trecos. E quem procede o treco, né? Essas questões aqui de processo administrativo normalmente só caem no TJ, no escrevente. Também tem chance de cair no MP. Então vamos lá. Em relação aos procedimentos disciplinares, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, é correto afirmar que a contagem para ser efetuada é computando-se o dia inicial, antecipando-se o vencimento, que incidir em sábado. Não existe essa coisa de antecipação, tá? Que seja sábado, domingo e feriado, ou facultativo. Não existe isso, tá? Se o final do prazo caindo nesses dias, ele vai para o próximo dia útil. Porque eles falam toda hora na lei que basicamente conta os dias úteis. Tenta fazer isso, né? Bom, então tá errado. O servidor absolvido pela justiça, mediante simples comprovação de trânsito em julgado, de decisão que absolveu por falta de provas, será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava e todos os direitos e vantagens devidas. Mediante simples comprovação de trânsito em julgado da decisão que o absolveu por falta de provas. Será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava com todos os direitos e vantagens. E aí, você sabe qual é o erro disso aqui? Eu me lembro, eu não li na primeira vez que eu li, agora há pouco, eu não lembrava, mas agora já lembrei. É assim. Existe isso aqui sim. Essa coisa de simples. Como é que tá escrito aqui? Simples aqui, ó. Essa coisa de simples comprovação de trânsito em julgado existe sim. Ou seja, se teve uma comprovação, um trânsito em julgado, se você comprovar, você é readmitido imediatamente.
É obrigado eles admitirem universalmente. O problema aqui é isso aqui, ó. Absolveu por falta de provas. Esse é o problema. Só pode ser essa simplificação aqui quando é uma anulação. E quando é que acontece uma anulação? É quando foram previstas e descobriram que ou, deixa eu colocar aqui um ou, pra cá e pra cá. Ou o cara não fez, ou seja, ele nem é o cara que fez a coisa do mal, ou a coisa ruim, ou a besteira, ou a idiotice. Ele não é o cara que fez a coisa do mal. Ou qual era uma outra coisa para anular? Ele não fez. Ou não houve isso. Não houve. Não houve a besteira. Não houve crime. Ou coisa para punição. Eles descobriram que ele não fez. Ou não houve crime. E isso cria o quê? Uma anulação. E quando acontece a anulação, o cara tem total direito de voltar ao treco. E ele ainda tem direito a receber tudo que ele não recebeu. Todas as vantagens e trecos. Aqui, ó. Será integrado. Essa coisa de reintegração tá certa. Mas essa coisa de chamar de reintegração é quando ele foi demitido. Demitido. Se não fosse, se ele tivesse remitido enquanto estava nesse processo. Se não tivesse sido demitido enquanto estava no processo, então não seria chamado de reintegração, né? Ou serviço público no cargo que ocupava com todos os direitos e vantagens devidas. Ok, já descobrimos duas dessas aqui. A contagem está errada nesse aqui. Esse aqui falaram a razão errada. O terceiro diz: o pedido de reconsideração que não poderá ser renovado poderá ser deduzido. Reconsideração é o recurso, tá? Poderá ser deduzido diante da decisão tomada por secretário de Estado em única instância no prazo de 15 dias. Isso está errado. Não podem reduzir o prazo de consideração. O prazo para recorrer da decisão de sindicância é de 10 dias. Esse aqui não tenho certeza. Contados da publicação da decisão impugnada do Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. Ou seja, a verdade tá certa, essa parte final aqui. O prazo normalmente só pode recorrer. O prazo de recorrimento é quando o cara sabe. Quando eles fizeram no caso aqui, o cara do TJ, o MP, ou sei lá, eles fizeram um ato que eles fizeram um trabalho de dar ciência ao cara, das decisões. Se eles fizeram esse trabalho, ele tem direito de recorrer. Mas o prazo aqui deve estar errado. É a única hipótese que dá pra ver, porque isso aqui tá tudo certo. Espera, o prazo para recorrer na decisão em sindicância. Opa, eu pensei em outra coisa que pode estar errado. Isso aqui, sindicância. Talvez na lei tenha prazos diferenciados para a recorrência de sindicância e de processo administrativo. Como a gente já viu, sindicância são coisas pequenas, processo é coisas grandes. PROC é coisas grandes e graves. Entende? Ou seja, é possível que tenha uma diferenciação entre os prazos de um. Na sindicância, tipo, ser 5 dias, enquanto no processo seria os 10 dias que estão mencionados aqui. Então é possível que essa aqui esteja errada por causa da sindicância aqui. Interessante. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria. Esse aqui, a gente já viu questões disso aqui. No prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído no dia de 90 dias da citação do acusado. Isso é interessante, né? Tá. Próxima questão. Ainda do processo. Vamos ver se a gente acha mais isso. A respeito do processo administrativo, consoante o disposto na lei estadual, é correto afirmar que, não sendo encontrado para receber a citação, o processo será suspenso até que o acusado venha a ser encontrado para ser citado pessoalmente, não correndo a prescrição nesse caso. Não entendi. Consoante o quê? Processo. Tá. Não sendo encontrado para receber a citação, citação. É um meio de intimar, certo? O processo será suspenso até que o acusado venha a ser encontrado para ser citado pessoalmente, não correndo a prescrição nesse caso. E, obviamente, isso aqui está errado. Mesmo que o cara não encontraram ele, existem outros meios de citar. Eles têm direito a usar os outros meios de citar e intimar o cara. Pode usar edital, pode usar outras coisas, eles vão fazer esses meios. E depois que eles fizeram o seu trabalho de tentar intimar esse cara, eles podem começar o processo. Não tem essa coisa de suspensão por causa que a gente encontrou o cara, não. É obrigação do acusado tomar ciência e assistir aos atos e termos do processo. E não é obrigação, não. O processo pode continuar sem a sua assistência. Tipo, ele pode contratar um advogado para ficar cuidando do processo, devendo ser notificado de tais atos processuais. Mesmo que o acusado não compareça ao interrogatório, inicia-se no prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las.
Basicamente, o processo tem que continuar. Se lembra que tem as prerrogativas de processo, que o processo tem que ter duração cabível. Então, começo tem que começar o mais rápido possível o processo. Falei totalmente errado, né? Mas isso é coisa de TJ. Próxima questão. Testemunhas arroladas pela acusação serão obrigatoriamente intimadas a comparecer à audiência designada. E isso está certo, mas talvez esteja errado isso aqui, ó. Pelo acusado. Obrigatoriamente intimadas a comparecer à audiência designada. Designada, elas não são obrigadas a participar disso, não. Não sei qual é o erro disso aqui direito. A demissão do funcionário a bem de serviço público acarreta incompatibilidade para nova investidura em cargo público pelo prazo de 8 anos. E essa é interessante. Existe mesmo isso aqui, de se uma pessoa foi demitida e por causa da demissão dela, ela cria uma punição de não trabalhar mais no serviço público, porque ela não tem mais confiança no serviço público, certo? Só que não é valor de 8 anos. Quer dizer, pelo que eu me lembro é 5 anos, mas talvez tenha mudado. Ou seja mais, né? Eu vou dar uma olhada. Pausa de olhada. Questão. Quanto à acumulação remunerada dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo, é correto afirmar que, verificada mediante sindicância, que o funcionário, isso aqui é de acumulação, tá? De que o funcionário está de má fé acumulando, será ele advertido para que se exonere de todos os cargos e funções em até 30 dias, sob pena de ser obrigado a restituir o que houver recebido, e isso está errado. Primeiro, ele é demitido imediatamente. E não há pena, não é pena de ser obrigado, ele é obrigado. Não tem como ele, como ele, como ele discutir isso. Ele vai ter que restituir o que ele havia recebido extra. Mas por que ele tem que fazer isso? É por causa que ele tem mais de um trabalho de acumulação que não é prevista na Constituição ou nessa lei aqui. Existe o estereotipo prerrogativo que ele está fazendo alguma tramanha contra a administração. Ou seja, ele está recebendo por coisa que ele não está trabalhando, entendeu? Próximo ponto. A proibição de acumular proventos se aplica aos aposentados, e isso está certo, mas só para alguns casos. Um aposentado pode acumular com um trabalho que ele não, com aposentadoria de trabalho acumulável. Ou seja, um carinha que é professor, e daí ele se aposentou como professor, ele pode receber a acumulação como outra coisa que não com a aposentadoria do outro cargo, entende? Bom, quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. Quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou de contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. E exato. Não pode fazer isso. Tá certo. Não entendi, não entendi. Tem alguma coisa estranha aqui. Bom, não vou tentar descobrir. Próximo. O funcionário ocupante do cargo efetivo ou em disponibilidade não poderá ser nomeado para cargo em comissão. Isso está errado? Ele pode sim. Pode. É vedada a acumulação remunerada, exceto, dentre outras, de um cargo de juiz e de um professor, e de 2 cargos de professor e um de professor e outro técnico científico. E tá certo isso aqui. Próxima questão. Agora tá falando das férias, né? Na verdade, eu nunca vi questão de férias. Primeira vez que eu me lembro de ter feito isso aqui. Beltrano, oficial de Defensoria Pública do Estado de São Paulo, formulou o requerimento pleiteando a acumulação de suas férias. Nos termos da lei estadual, admite a acumulação de férias por absoluta necessidade de serviço pelo máximo de... O que isso aqui quer dizer? É que tem pessoa que não participa das férias, não faz as férias dela. Ou por razão próprias, ou por necessidade do serviço público, certo? Mas só pode acumular uma por 2 anos consecutivos. Daí o que vai acontecer? Se passar disso, eles não podem, os caras vão ter que obrigar, a administração pública tem que obrigar o cara a entrar de férias. Daí ele pode, já que ele acumulou, ele vai ficar, por exemplo, 30 mais 30 dias. Claro, ele também tem o direito de fazer aquela coisa que é mencionada às vezes, de férias misturadas. Ou seja, ele fica fazendo várias férias durante o ano de 15 dias. Bom, apaga. Eu tinha escolhido 3 anos, mas era 2 anos. Fácil. Próxima questão.
Essa ainda é a questão das férias. Vamos ver. Em relação às férias, é o que tem direito ao funcionário público, é conferta, a notícia foi correta, é permitido levar em conta de férias qualquer falta ao trabalho. E isso está errado, isso é vedado. Ou seja, mesmo que você tenha faltado, não vai contar, não tem como eles não tirarem as punições disso. Não tem como eles contarem como se fosse um dia de férias que você faltou, entende? Segundo, durante as férias o funcionário terá direito a todas as vantagens como se estivesse em exercício, isso é verdade, esse é o intuito das férias. É permitida a acumulação de férias por absoluta necessidade de serviço pelo máximo de 3 anos consecutivos, a gente acabou de ver isso, está errado, é 2 anos. O período de férias será reduzido para 20 dias, se o servidor, no exercício do curso, tiver deixado de comparecer ao trabalho por 8 dias intercalados. E, na verdade, isso aqui existe sim. Quando o cara falta um monte de vez, eles cortam as férias desse cara. Mas normalmente a punição seria uma demissão por inacidade ou falta ou abandono de cargo. Mas existe isso sim, essa diminuição. Uma punição de diminuição de férias. Se o cara falta demais. E o último diz: o atendido interessado do serviço, o funcionário poderá gozar de férias de uma só vez ou em 3 períodos iguais, que é aquela coisa que eu falei no último, de separação das férias. Atendido o interesse do serviço, né? Mas eu acho que só pode ser 2 vezes, que é fazer de 2 em 2 semanas. Bom, próxima questão. Agora é das licenças. Uma questão de licenças. Próxima questão. Maria, servidora pública civil do Estado, pretende tirar licença para tratar de interesses particulares. A única coisa que eu lembro da pedido de interesses particulares é que ela no máximo 2 anos e você não ganha nada enquanto tá com isso aqui. Você não ganha nenhum vencimento. Não, isso aqui é menos. Ou não. Não vencimentos, não dinheirinho. Tá. Poderia ser negado se inconveniente ao interesse público. Isso aqui é uma das prerrogativas principais das licenças. O cara não pode sair do serviço público se ele vai ferrar com o serviço público, que é da coletividade, se ele entrar de férias ou licença, entende? Tá certo isso? Poderá, em situações excepcionais, ser concedido ao servidor removido. Removido? Não faz sentido, porque o cara removido está saindo do lugar que ele está e ir para outra ente ou outro ponte, outro local. Mesmo antes de assumir o exercício do cargo. Ou seja, o cara está se fazendo a remoção, está indo para outro local, assumir o mesmo cargo em outro local. E é claro que não pode fazer isso, né? Não faz sentido. É concedido pelo prazo máximo de 3 anos, e isso está errado. No caso aqui que ele está falando é uma particular, e eu falei que é 2 anos. Pode ser gozado parceladamente a juízo da administração, desde que é dentro do período de 5 anos. E na verdade sim, existe essa coisa de parceladamente. É que o carinha, depois que ele faz essa pausa de licença de tempo temporária, ele fica proibido de fazer ela por um tempo. Bom, só sei que isso aqui está errado, não tenho certeza de qual é o erro. E o último, que é o que eu tinha escolhido, poderá ser novamente concedido depois de decorridos 2 anos do término anterior. Isso está errado. Provavelmente isso aqui está errado de seja 5 anos, isso aqui. Você não pode ficar fazendo licença toda hora que você quer, não, meu amigo. Próxima questão, ainda das licenças. Nos termos do Estatuto dos Funcionários, concerne licença prêmio. E aí, você sabe o que é uma licença prêmio? A licença prêmio é a licença de umas férias extras. Férias extras, ou seja, faltas remuneradas. Em que o cara vai ganhar, o cara vai ganhar dias extras de férias. É isso. Isso é o licença prêmio. É uma coisa que o cara é obrigado, quer dizer, ele ganha direito, mas se ele não gozar, não acontece nada. Não tem problema nenhum. É um pouco diferente daquela coisa de o cara acumular férias. A licença prêmio, se o cara não quiser usar, ele não usa, e se ele não gozar disso, a administração não tem não tem. Ela não vai se ferrar por não dar para ele essa licença. Basicamente quando o cara trabalha por uma quantidade de anos específica, que isso vai ser especificada na própria lei, no caso aqui do estatuto eu acho que são 5 anos, ele trabalhou por uns 5 anos, ele ganha uma licença prêmio de uns 15, 30 dias, ou é algum menor, né? Bom, vamos lá.
O funcionário terá direito como prêmio de assiduidade a licença de 90 dias em cada período de 5 anos, anos de exercício interrupto ou não. O que é... eu lembrei de uma coisa agora. O problema da licença prêmio... Não. Eu ia falar uma coisa muito louca, tá? Bom, basicamente, isso aqui tá errado, essa quantidade aqui. É muito demais isso aí. Se lembra que a gente falou que não pode ter acumulação de férias, e no máximo é 2 férias? Ou seja, o máximo que uma pessoa pode sair do serviço sem ser uma licença e ainda receber dinheiro é por 2 meses. Isso aqui já é demais. O período de licença será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais e não acarretará desconto algum no vencimento de remuneração. E isso é verdade, é que nem as férias. A licença prêmio é igual às férias, tá? Só que ela é um prêmio, não é o direito lá de trabalhar 12 meses e ganhar umas férias de 30 dias. O terceiro diz que a rotina escolhida era requerimento do funcionário, a licença poderá ser gozada em parcelas inferiores a 30 dias. E não dá para fazer isso, só dá para fazer isso com férias, isso aqui não é férias. O gozo do por inteiro ou parcelado, o gozo por inteiro parcelado da licença prêmio é uma da escolha do funcionário, não podendo a administração interferir em tal escolha e, bom... Agora, aqui eu li isso aqui, eu tô confuso, tô me confundindo se a licença pode ser parcelada. Bom, obviamente o que está errado aqui é a administração não pode interferir em tal escolha, e isso está errado. Como várias vezes aparece, a administração pode sim interferir nessa escolha em caso de prejuízo ao serviço. Se ele for tirar férias, mas, por exemplo, tiver um monte de gente que já tinha pedido para tirar férias lá nessa mesma época, e daí vai acontecer o quê? 3 caras super importantes foram tirar férias ao mesmo tempo, a administração tem direito de impedir que um desses caras tire férias para que ele continue trabalhando e o serviço continue funcionando. Ou seja, um desses caras aqui que eu falei pode ser o cara que estava fazendo o serviço, a licença prêmio. O gozo de interteor parcelado da licença prêmio, já falei isso. O funcionário efetivo que conte pelo menos 10 anos de serviço poderá optar pelo gozo de metade do período de licença prêmio, a que tiver direito recebendo um dinheiro ou importância equivalente aos vencimentos correspondentes de outra metade. E, na verdade, existe isso sim. Existe isso. Só que eu acho que isso aqui é só pra férias. Não vale pra licença prêmio. Mas é uma coisa que as pessoas não sabem, mas existe isso sim. Um cara pode sim desistir de suas férias e ele ganha valor extra pelas férias, por os dias de férias que ele desistiu. Bom, próxima questão. Pela autoridade máxima da repartição, onde se funcionará... O que eu tô lendo? Agora é disposições gerais de novo. Conforme disposto na lei, os procedimentos disciplinares punitivos serão presididos pela chefia... Não, é pelo procurador. Deixa eu ver se tem. Tá aqui, né? Tá certo. Pelo procurador do Estado confirmado na carreira. Essas questões aqui de procedimentos disciplinares é quase sempre o procurador, tá? Pela chefia imediata do funcionário que cometeu a infração, tá errado. Pela autoridade máxima de repartição, onde o funcionário exerce suas funções, tá errado também. Quer dizer, a chefia imediata, o que ela faz? Ela faz a repreensão. A autoridade máxima, ela faz a publicação. O governador do estado, presidente do tribunal de justiça, presidente da Assembleia Legislativa, dependendo de funcionário exerce funções. Isso aqui não é, ele faz só o ato, a portaria. E o cara que preside é o procurador confirmado na carreira e o promotor de justiça devidamente designado para exercício da função. Não tem nem ideia desse cara que ele aparece aqui. Depois, nos moldes do que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pelo Procuradoria-Geral do Estado, que é o Procurador-Geral do Estado, certo? Próximo. Questão do SEBRASP. Considerando o texto, assinale a alternativa correta em relação à organização administrativa do treco. Isso aqui não tem nada a ver, né? Pula. Próximo. Vantagens de ordem pecuniária. Tá. Nos termos do previsto, ao funcionário que é excepcionalmente se deslocar temporariamente de respectiva sede, no desvio de suas atribuições relacionadas com o cargo que exerce, poderá ser concedida. Isso aqui é as diárias, certo? Tá aqui. Promoção por merecimento em razão de deslocamento, nada a ver. Promoção por merecimento por razão de deslocamento, totalmente nada a ver. A promoção é só para o tempo de serviço, nada a ver com viagem ou remoção, né? Hora extraordinária, obviamente isso aqui é só para você trabalhar hora extra, nada a ver com viagem.
Gratificação de difícil acesso. Gratificação de difícil acesso, eu não sei o que é isso, mas acho que existe isso aqui sim. Diaria a título de indenização pelas despesas, e esse é o nome dessa vantagem de ordem pecuniária. O que é isso? É quando os caras mandam ele para algum lugar para fazer um trabalho que não é normal, não é normal. Bom, não normal, é a viagem que ele tem que gastar. Daí, normalmente eles mandam ele de carro, mas às vezes ele mesmo tem que gastar, ele mesmo tem que fazer essa viagem com o próprio carro dele, e daí, fazendo essa viagem, a administração pública tem a obrigação dele de ressarcir ele, e o nome dessa ressarção é o diária a título de indenização. Ela vai pagar pelo. É claro que o cara tem que fazer as coisas com. Tem que fazer as coisas com o valor certo e não exageros. Ele tem que ficar num hotel que tenha os valores cabíveis, tem que comer em restaurantes ou lanches que cabem no valor e não pode ficar viajando sem parar de carro, né, ou táxi, entende? Tem que ter o valor certo. Mas ele ganha essa diária. E também tem a prerrogativa de que se ele receber a diária, ele tem que devolver as coisas por dias. Quer dizer, se ele foi lá e era para ele ficar 5 dias lá, 5 dias, mas ele só ficou 3 dias, se ele recebeu a diária de 5 dias, ele vai ter que devolver o quê? O que sobrou. 2 dias. Vai ter que devolver os 2 dias que sobraram. Ele vai ter que devolver a diária que sobrou. É isso. Tem esse prerrogativo também, mas eu nunca vi questão falando sobre isso. Depois, dispensa de 2 dias de trabalho para cada um de afastamento. Não sei o que ele quis dizer com essa questão. Próxima. Agora uma questão de estabilidade. Essa aqui, os professores gostam disso aqui, né? Basicamente, a coisa de estabilidade, às vezes eles mudam nos estatutos, mas basicamente o cara trabalha por 2 anos. Nesses 2 anos os, tem os exames extras para verificar a estabilidade. Tem um exame e tem um exame final no terceiro ano. E depois de passar esses 3 anos, ele vira estável. É isso. Vamos ver se aparece o nome desses exames aqui. Assegurando estabilidade somente ao funcionário que, nomeado por concurso, contar mais de 1 ano de efetivo exercício. Isso é errado, tem que ser mais de 3 anos. Errado o número aqui. O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de processo administrativo assegurado pela defesa. E não é processo administrativo, e é assegurado pela defesa sim, mas não é só isso, né? Porque já que ele tá falando aqui, ó, só poderá ser demitido em virtude de processo administrativo, o que é o processo administrativo? É quando o cara faz alguma coisa do mal. Ou ele fez um crime, ou ele fez uma merda, ou ele trabalha, ou ele é inascido, ou seja, ele falta demais, o treco. Mas, obviamente, não é necessário fazer um processo administrativo se o cara ficar faltando toda hora, né? Se o cara tá faltando toda hora, obviamente, não precisa de um administrativo. É óbvio que ele tá faltando. Então, ou seja, já que ele tá restringindo a demissão a apenas uma coisa, que é o processo administrativo, torna essa questão, esse enunciado errado. O cara seria demitido imediatamente se o cara estivesse faltando toda hora, né? Mas tem outros casos também de outras coisas. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo, ressalvando-se à administração o direito de aproveitar o funcionário em outro cargo de igual padrão, de acordo com as suas aptidões, e isso aqui é a disponibilidade e a estabilidade. O que significa isso? Se lembra que a disponibilidade é quando o cara tá... O seu cargo foi o quê? Ele foi quebrado, foi destruído e ele era estável. Daí o que acontece quando ele é estável? Ele vira disponível e fica travado por um tempo. O máximo de travação é 2 anos, pelo que eu me lembro, mas isso não veio ao caso agora. E daí tem um ranking de pessoas em disponibilidade para serem aproveitadas em cargos que fazem quase a mesma coisa ou que ganham a mesma coisa em mesmo nível. Mas o problema, se essa pessoa aqui tinha esse cargo, ela não tinha a estabilidade, não estabilidade. O que acontece quando esse cargo for destruído? Ela é só demitida. Não demitida, né? Porque demissão é punição. Ela é exonerada. E não tem direito a fazer nenhum pedido de voltar ao serviço público. Ela vai ter que fazer concurso de novo. Entendeu? A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo.
ressalvando-se a administração o direito de aproveitar o funcionário em outro cargo de igual padrão de acordo com suas aptidões. O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial, assegurando pela defesa. Se você não entendeu essa primeira aqui que eu falei agora, é que imagina assim, o cara acha que ele tem estabilidade no cargo dele, ou seja, ele pode ficar nesse cargo para sempre, só que não. A administração tem direito de tirar esse cara desse cargo para aproveitar ele em outro cargo que é necessário dele. Um exemplo seria assim, o cara está trabalhando como um administrativo de um ente aqui, de um ente específico, e está indo muito bem, só que daí teve um problema. Teve a vacância de um outro ente que dá para esse carinha viajar, ser removido para lá, é capaz, não vai ter muitos problemas. Teve a vacância desse cara, esse cara, tipo, morreu, sei lá, foi para outro lugar, e agora esse lugar aqui eles não têm quem nomear. Tipo, sei lá, passou o concurso, sei lá, eles não tem quem colocar lá. Então, a administração pode colocar esse administrativo que estava aqui, tipo, imagina que tem 2 administrativos nesse outro ente, ele pode colocar ele aqui para salvar, ajudar esse lugar que estava com problema, entendeu? Próxima questão, agora de responsabilidades. O funcionário público estadual é encarregado de receber valores referentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado, como quitado o pagamento de honorários que, posteriormente, verifica-se que estavam a menor, nesta hipótese, considerando o previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Poderá ser administrativamente processado em até 10 anos, não tenho nem ideia, esse aqui eu nunca estudei isso aqui. Poderá sofrer penalidade de demissão após a conclusão da sindicância, o funcionário terá o prejuízo descontado integralmente do seu salário, o funcionário somente será responsabilizado se não for possível cobrar do devedor original e terá como sanção cabível apenas a suspensão. Vamos pular isso aqui que eu não tenho nem ideia do erro disso aqui. E providências preliminares. Nem ideia de novo. Nos termos desse ponto, determinar a instalação de sindicância ou processo administrativo ou no curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar, dentre outras, a seguinte providência. Uma coisa que o chefe de gabinete pode fazer, hein? Designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas até a decisão final do procedimento. Ah, entendi. Quando os caras estão com medo de ele fazer alguma coisa contra o processo, ele pode tirar ele de lá. Mas imagina que o cara não é o culpado, né? Se eles tirarem ele cara de lá e tirassem as coisas, decisões, as vantagens dele, outras coisas, não. Então, eles só vão colocar ele em algum lugar que ele dá para ele fazer um trabalho, mesmo que não vai prejudicar em nada, né? E assim, essa foi a última questão, né? Tchauzinho. Tomara que dê pra você estudar, né?